Agora sim, tá pronto? Opa, vamos com a nossa entrevista do dia. O nosso convidado de hoje, ele que marcou realmente o nosso futebol com os seus dribles encantadores, com a sua personalidade. Ele que é tricampeão brasileiro de futebol, ele que é campeão do mundo interclubes, campeão do mundo pela seleção brasileira. Poucos têm um currículo como esse. Por onde passa, a alegria é muito grande. Tanto que o apelido Capetinha, ele sempre destacou nas entrevistas, né? É o Capetinha do bem, né? Não é uma forma pejorativa de se chamar o Edilson. Edilson, um prazer imenso falar com você. Muito obrigado por atender a nossa equipe, a nossa Rádio Mundial. E gostaria de saber de você como é que estão as coisas. Tudo bem? Bom dia, Edilson. Bom dia a todos, bom dia Alexandre, bom dia Márcio, prazer estar falando com vocês. Confesso que quando o Fred me ligou, falando que me pedindo a entrevista, né? Eu falei, Fred, lógico, com certeza, é muito bom participar com o pessoal, principalmente do interior, né? Onde eu comecei, no Tanabi, depois no Guarani, depois que eu vim para o Palmeiras. Então, eu acho que o interior de São Paulo é muito forte e a gente precisa dar oportunidade para as pessoas falar, estar presente, sempre que precisar, pode contar comigo. E é um prazer muito grande mesmo estar falando com vocês, hoje trabalhando na Bandeirantes, né, junto lá com o Neto, nos Donos da Bola. É um programa que é muito visto, tem uma audiência muito grande, a gente geralmente está ali no dia a dia falando sobre futebol, a verdade, o que é que está acontecendo, sendo muito claro, esclarecido nas coisas, e estar aqui é muito legal. Obrigado pelo convite, agradeço muito mesmo. Ô Edilson, a gente estava conversando com o Fred Júnior, né? Falamos, Fred, nós já trouxemos o Neto, o Veloso, poxa, falta o Edilson, né? E o Fred falou, não, vamos conversar com o Edilson sim, o Edilson, gente boa demais. Aliás, no meio, Edilson, pelo que a gente vê, você, tantos anos de futebol, como você disse, né? Começou lá em Salvador, mas quando veio para São Paulo, veio aqui para o Tanabi, uma equipe do interior, depois foram surgindo as oportunidades, Guarani, enfim, Palmeiras, e aí veio, né, toda a sua história. Mas todo mundo fala de você de uma forma bacana, gostosa. O Edilson, por onde passa, deixa esse sorrisão aí para todo mundo. E tem um parceiro seu que sempre conta as histórias, né? Como você já falou outras vezes, às vezes ele aumenta um pouco, mas ele não mente não, né? Que é o Vampeta, sempre contando histórias a respeito de você. Agora, eu queria saber, para a gente começar, Márcio, falar com o Edilson aqui, contando um pouquinho da história dele, da trajetória dele, porque tudo começou lá em Salvador. E parece que você, na verdade, decidiu entrar nesse meio do futebol profissional através do seu irmão. O seu irmão começou a levar você para o meio do futebol, foi isso, Edilson? Então, foi isso mesmo. Eu tinha um irmão, né? Eu tenho um irmão que era, tipo assim, a grande promessa da família, era o meu irmão. Jogava muito e ele era um cara que era muito querido, é muito querido e muito requisitado, né? Para poder jogar, poder... tipo assim, né? Naquela época era um futebol amador, né? Então, final de semana era uma maneira de ganhar um dinheiro, era jogar por time de empresários, jogar amador mesmo, né? E meu irmão, né, a diferença é de 6 anos, né, de idade minha para o meu irmão. Então, quando meu irmão tinha tipo 18 anos, eu tinha 12. Quando meu irmão fez 20, eu tinha 14. Então, ele sempre via potencial em mim, então ele me botava para jogar no meio dos caras, dos caras mais velhos, e sempre acreditou assim, esse meu irmão aqui vai jogar muito. E quando a gente foi jogar futsal junto, né? Também a gente vem da história, a gente vem do futsal.
e ele que me levou para também aprender a jogar futsal através dele. E quando eu fui para o meu primeiro clube, com 16 para 17 anos, foi ele que me levou para Espírito Santo, Vitória, lá para Santa Maria de Jetibá. Foi o meu primeiro clube assim, que eu fui para poder jogar profissionalmente, aprender tática, técnica, o que é futebol, tudo direitinho. Foi meu irmão que me levou, né? Ele já era profissional e quando foram contratar ele, ele falou, eu tenho um irmão aqui que eu jogo, esse daí é que, se vocês verem, esse daí é que vai jogar mesmo. E aí me levou, e daí começou a minha história, né? Eu, através disso aí, dele ter me levado, eu comecei a gostar mesmo de futebol, a levar a coisa séria, a ver o que é futebol profissional, o que é você trabalhar em grupo, porque o nego pensa que jogar futebol é só entrar em campo e jogar, né? Mas é muito mais do que isso. Você no dia a dia saber lidar com os companheiros, trabalhar em grupo, saber dividir as coisas, porque no futebol você tem que saber dividir. Às vezes você está na cara do gol, mas seu companheiro está melhor. Você tem que tocar para o lado, para o seu companheiro. Nem todo mundo compreende isso. Então, o futebol ensina muito. E foi através do meu irmão que eu aprendi tudo, né? Agradeço muito a ele. Eu achava meu irmão assim, não, como jogador de futebol, eu aprendi tudo com ele, sempre foi o meu ídolo, assim, sabe? E eu agradeço muito ao meu irmão por ter acreditado e sempre no meu potencial. E foi um cara que sempre foi minha referência. Por quê? Porque todas as vezes que eu me sentia em dificuldades, ia ter um jogo importante, final do campeonato, eu sempre ligava para ele e ele sempre lembrava as coisas para mim. Lembra para mim, mano, você lembra quando a gente começou? Acredita em você, você é bom, você é melhor do que todo mundo, você é dom, Deus que te deu esse dom. Então faz tudo que vem no seu coração, faz tudo com alegria, com vontade, faz com determinação, acredite sempre em você. É por isso que o Neguinho fala, né? A gente está em uma brincadeira até lá nos donos da bola, né? Que eu falo assim, eu sou melhor do que o Messi, do que o Cristiano Ronaldo, do que qualquer um, porque dentro de campo eu sempre me espelhei no que meu irmão me falou, né? Seja mais você. É por isso que se botar qualquer jogador em campo junto comigo, eu acredito que eu sou melhor do que eles, entendeu? Edilson, quem foi o responsável pela sua ida até o Guarani, levá-lo até o Guarani? Você deixar o Tanabi e vestir a gloriosa camisa do Alviverde Campineiro? Então, o do Guarani quem foi me ver jogar foi o Eli Carlos, que é o irmão do Silas, né? Que faleceu há pouco tempo, e é um cara também que eu tenho uma gratidão imensa. Eu jogava no Tanabi, tinha um atacante que jogava comigo, que chamava Rick. Na verdade, ele foi ver o Rick jogar, né? O Rick já tinha um nome na categoria, era B3 na época, era a quarta divisão do Campeonato Paulista. E teve um jogo Barretos e Tanabi em Barretos, ele foi ver esse meu parceiro de ataque, o Rick, jogar. E aí chegou no jogo, o jogo foi 4-0, eu fiz 4 gols. E aí ele, de vez de levar o Rick, ele me levou, falou, não, eu quero contratar o menino que fez os 4 gols, o Edilson. E aí eu fui pro Guarani depois desse jogo, mas foi o Eli Carlos, que era olheiro e diretor de futebol do Guarani. No Guarani, quem era o treinador que lhe deu a primeira oportunidade, Edilson? Então, no Guarani, quem me deu a primeira oportunidade foi o Fito Neves, né? Uma história curiosa do Fito Neves, porque o meu irmão, que tinha uma diferença de 6 anos, como eu falei no início, ele jogava de um time chamado Leônico lá, e o Fito Neves era treinador desse Leônico durante 2 anos com meu irmão. E ele tinha uma escolinha, né?
em Salvador, Fito Neves, e meu irmão me pediu uma bolsa para eu estudar. A gente não tinha condições de pagar a escolinha de futebol. Meu irmão falou com o Fito Neves, que era o treinador dele, né? Tem um irmão que joga muito, dá uma bolsa lá da sua escola para ele, que a gente não tem condições de botar ele lá na sua escolinha. O Fito Neves deu uma bolsa a ele e eu fiquei treinando durante quase 2 anos na escolinha do Fito Neves. Era uma escolinha que tinha muita gente de condições, que pagava, e eu era o único bolsista assim, que não pagava. E era o camisa número 10 da escolinha e tudo, né? E quando eu cheguei no Guarani, que eu fui apresentado, o Fito Neves era o treinador e ele não lembrava de mim. Aí ele perguntou para mim quem eu era, né? Eu, no meio da roda, assim, né? Eu fui apresentado no meio da roda, no meio do campo, assim. Aí o Eli Carlos falou: a gente contratou um jogador do Canabi, o Edilson, está se apresentando hoje, e a partir de hoje ele vai fazer parte do elenco do Guarani. E aí o Fito Neves: legal, seja bem-vindo, você é de onde? Quem é você? Aí eu falei que era de Salvador e tudo. Ele falou: mas como é de Salvador? Porque eu sou de Salvador e não te conheço. Salvador todo mundo conhece todo mundo, né? Um jogador bom lá, todo mundo sabe logo, né? E aí eu falei: professor, você não está lembrado de mim, mas eu sou aquele garoto da sua escolinha, irmão de Eleomar, que pediu uma bolsa ao senhor uma vez, tudo, não sei o quê. Ele falou: você é o irmão do Eleomar, o Edilson, aquele garoto que jogava na minha escolinha. Eu falei: sou eu. Aí ele cochichou assim com o roupeiro. Foi meu primeiro dia, o Guarani estava fazendo pré-temporada lá em Campos do Jordão. E na semana do jogo, da estreia do Guarani no Campeonato Paulista, de 92. Aí ele cochichou no ouvido do roupeiro, falou pro roupeiro alguma coisa assim. Eu fiquei preocupado. O roupeiro deu uma carreira, foi lá, pegou uma camisa, um colete, número 10, entregou para ele, ele jogou para mim, falou assim, na frente de todo mundo. Fiquei até surpreso. Você, a partir de hoje, é meu camisa número 10. E jogou na frente de todo mundo assim. Tinha só jogador top, jogador de Jalminha, tava o Luizão, Amoroso, tava o Edu Lima, o Tiba, o Raudinei. E eu era um garoto que estava começando a minha carreira. E eu achei que o time já estava treinando, não teria espaço assim tão rápido, né? E aí foi um dia em que ia ter um treino coletivo, e aí eu já treinei no time titular, e eu dei a sorte, né? Assim, ironia do destino, né? O treino acabou 5-1 para o time titular, eu fiz 5 gols, foi 5-1, eu fiz 5 gols. Só isso. Meu primeiro treino meu, então Mole, a partir dali, agradeço a Deus, né? Todo dia o cara foi ver o meu amigo jogar. Eu fiz 4 gols. Aí depois, no primeiro treino do Guarani, eu fiz 5 gols. Então, acho que eu nunca fiz isso. Né? Com certeza. É coisa de Deus mesmo, né? Deus, na hora que eu precisei, Deus colocou a mão e graças a Deus, a partir dali eu deslanchei. Ainda mais, né, Edilson, para quem não tinha essa pretensão de se tornar jogador de futebol, como você disse, né? Se não é o seu irmão pegar, te incentivar, quer dizer, você não. Eu acredito que você jamais, aí na sua época de menino, né, de adolescente ou pré-adolescente, esperava se tornar aquilo que você se tornou, jogador profissional, né, ganhar tudo aquilo que você ganhou, conquistou. E mais do que isso, né, Edilson? Às vezes as pessoas só vê a parte boa e não vê os tombos que a gente leva, né? Tenho certeza que você também deve ter morado muito embaixo de arquibancada, quarto coletivo, não foi assim não, Edilson? Rapaz, mas foi assim mesmo. Quando saí de casa, eu cheguei para minha mãe: eu vou jogar futebol, porque eu quero ajudar a senhora a comprar uma casinha para a senhora, dar uma condições melhor para a senhora. Meu filho, você é meu filho caçula, não precisa disso. Eu falei: não, minha mãe, Deus me deu o dom e eu preciso aflorar, mostrar esse dom que Deus me deu, né? Todo mundo fala que eu jogo bem,
todo final de semana vem 2, 3 empresários aqui me pegar para jogar. Eu sempre sou destaque, então eu acho que não é nada demais tentar. Mas só que o futebol naquela época não era tão visto igual hoje. Jogador de futebol era meio que discriminado, né? Lembro que para você namorar a filha de alguém era muito difícil. Você é jogador de futebol não presta, é tudo vagabundo, fica o dia inteiro com a perna pro ar, só quer treinar, só quer isso, só quer aquilo. Então tinha essa visão do jogador de futebol. Hoje não, hoje jogador de futebol, as reportagens, as notícias que tem de jogador de futebol, é tudo maravilhosa, né? Que o jogador de futebol ganha não sei quanto. Antigamente não, antigamente o jogador de futebol jogava por jogar, com coração, jogava pelo aquele time que você torcia e não ligava muito para essa coisa de salário, dinheiro, jogava mais pela emoção de você defender o time que você gostava, né? Então era um pouco discriminado. E quando eu saí de casa, minha mãe falou: meu filho, a única coisa que eu tenho aqui para te dar, não tenho dinheiro, não tenho nada. Ela fez um bolo para mim, que ela até aceitou numa matéria esses dias, que eu gostava de bolo de laranja, né? Eu amo bolo de laranja. E ela pegou um bolo, fez um bolo, cortou o bolo, fatiou o bolo todo, colocou em um prato, amarrou em um pano de prato, né? Assim, em cima, para levar, e me entregou. E eu vim de ônibus, né? De Salvador até Tanabi, demoramos quase 2 dias para chegar, e eu comendo só bolo, não tinha dinheiro para almoçar, para jantar, nem nada, né? Eu vim mais 5 jogadores, e aí cada um trouxe uma coisa. Um trouxe o bolo, eu trouxe o bolo, um trouxe o café, outro trouxe um garrafão de suco, aquele suco, né, mancha-pulmão que a gente chama, né, aquele suco que você faz em pó. E aí a gente veio dividindo as coisas. Durante 2 dias, a gente chegou aqui em Tanabi. Quando nós chegamos na rodoviária, não tinha ninguém para pegar a gente, né? A gente chegou de madrugada, aí dormiu todo mundo na rodoviária, maior frio. Eu saí de Salvador para São Paulo, interior de São Paulo, à noite estava fria pra caramba, a gente passou o maior sufoco. Aí a gente chegou, era tipo 10 horas da noite, a Kombi de Tanabi, a gente chegou em São José do Rio Preto. A Kombi só chegou, era tipo 9 horas da manhã para pegar a gente. Então a gente dormiu na rodoviária, no Sereno, morei embaixo da arquibancada no Tanabi, né? Eu me orgulho disso tudo, dormi embaixo da arquibancada no Guarani também, eu e o Luizão, era o quarto, nós dois. Então, isso tudo, assim, foi um exemplo para mim, né? Para poder dar valor às coisas. Então, são fases que a gente tem que passar, e eu passei. Agradeço muito a Deus por isso, né? Por ter tido força de vontade para aturar isso tudo, né? Na época era muito legal, a gente fazia isso amarradão. Se fosse hoje, talvez ninguém gostaria, né? Mas são fases que a gente tem que passar como jogador de futebol. Eu passei e, graças a Deus, eu consegui vencer. Em algum momento você pensou em desistir, Edilson? Nessa trajetória sua, que você conta que as pessoas veem hoje, ou no momento em que você estava em clubes grandes, mas nesse início de carreira, em algum momento você pensou em desistir, jogar tudo para o alto e pensar em outra carreira? Rapaz, nunca passou isso na minha cabeça, sabia? Nunca passou na minha cabeça. Eu sou um cara, sou virginiano, e eu sou aquele cara, penso em um cara mais perfeccionista do mundo. Eu não gostava nem de ver o meu jogo, porque se eu errasse uma bola no jogo, eu vendo hoje, eu fico puto ainda comigo mesmo, de ter errado uma bola, de não ter passado uma bola para o companheiro, então de ter perdido um gol. Então eu sou um cara muito exigente comigo mesmo, né? E eu não aceito erros. Quem convive comigo, quem joga futebol comigo, joga futebol comigo, acha que eu sou o cara mais chato do mundo jogando, porque eu sou muito exigente. Então, quando eu saí de casa, que eu falei que queria ser jogador de futebol, eu sou um cara que eu corro atrás de tudo aquilo que eu
que eu quero e eu quero ser o melhor dentro daquilo que eu estou fazendo. Então nunca passou na minha cabeça. Minha cabeça sempre foi de crescimento, sempre foi de que eu vou conseguir, sempre foi de que se eu vou voltar, a minha promessa de dar casa à minha mãe, eu vou conseguir. Então eu nunca pensei em desistir, eu sempre corri atrás daquilo que eu sonhei, dos meus objetivos. Isso é muito bom, isso sempre me fez muito bem, porque com todas as dificuldades que eu passei, mesmo assim eu sempre pensando para frente, entendeu? Acho que esse é o pensamento. Ô Edilson, você que jogou por várias equipes e grandes equipes, né, do futebol brasileiro, você é ídolo da torcida do Corinthians, do Flamengo, do Cruzeiro, mesmo lá em Salvador, né, esse Vitória e Bahia. Também, então, né? mas o do Palmeiras eu ia deixar por último, porque é o seguinte, você acha que aquelas embaixadinhas, né, no jogo Corinthians e Palmeiras lá em 99, foi isso? 99, 2000, 99. Aquelas embaixadinhas lá influenciaram para que o torcedor do Palmeiras, ou parte do torcedor, de repente, torça o nariz quando fala do Edilson? Eu sempre falo Palmeiras porque a minha trajetória no Palmeiras é linda, né? Eu cheguei do Guarani, vesti a camisa número 10 do Palmeiras, um dos maiores times que o Palmeiras teve, 93, 94. E fomos campeões brasileiros, eu fazendo aquele gol lá na Bahia contra o Vitória. Depois fomos campeões paulista 2 vezes, também pelo Palmeiras. E é meio que manchada por causa de uma jogada emblemática, né, de embaixadinhas, que tem muita gente que acha que é humilhação. Na minha opinião, eu acho que deveria ser uma jogada que deveria valer para o futebol, né? Não, futebol deveria esse tipo de jogada irreverente, jogada que não fosse um carrinho, que não fosse machucar ninguém, uma coisa bonita. Acho que deveria valer, né? O futebol deveria valer essas coisas todas, não deveria fazer estar no pacote de humilhação, de estar desfazendo do adversário. Eu acho que deveria ser uma enterrada no basquete, um drible, sei lá, um toque por cima no vôlei. Devia ser uma jogada considerada assim, coisa bonita, em que todo mundo que tem capacidade poderia fazer e ninguém recriminar ninguém, né? Uma jogada que aconteceu em um jogo em que estava todo mundo com sangue muito quente, muita provocação das duas equipes. Então foi um jogo atípico, assim, diferente, né? Que aconteceu aquela jogada. Você pergunta para mim, você se arrepende de ter feito? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, tá? Se foi certo ou errado, cada um julga da sua maneira, mas eu não me arrependo do que eu faço, eu me arrependo do que eu não faço. A consequência... Então, eu fiz aquela jogada consciente, né, porque a gente estava sendo provocado, os jogadores do Palmeiras entraram no campo com cabelo verde e tinham sido campeões da Libertadores no meio da semana, dedicaram o título para a gente. Então foi um jogo em que teve muitas provocações e foi uma maneira que eu arrumei para provocar os jogadores, não a instituição, não o clube Palmeiras. Um clube que eu tenho uma maior gratidão, que eu tenho um maior carinho, porque foi um clube que me deu a oportunidade de ser conhecido no mundo inteiro, foi um clube que me deu a primeira oportunidade para ir para a seleção brasileira. Então eu nunca quis menosprezar a instituição, o Clube Palmeiras. Eu fiz as embaixadinhas para provocar os jogadores do Palmeiras. E nunca esperei também de um Campeonato Paulista terminar naquela confusão. Eu achei que eu ia tomar um cartão amarelo e o jogo ia continuar e bola para frente, né? O Júnior não quis saber, né? O Júnior já chegou Paulo Nunes também. O Paulo Nunes. O Júnior é frouxo, é medroso, não sei o que ele foi fazer ali. Tá?
Você vê que depois que começa a briga mesmo, ninguém nem vê mais ele, né? Sumiu. Faísquinha, Aí né? o Paulo Nunes veio também, é outro, que é frouxo também. Aí quis dar satisfação para a torcida, eu vou em cima dele. A gente que é pequenininho, eu também sou frouxo, eu vou dizer logo, não sei brigar, não sei nada. Que nada. Mas na hora de sangue quente, você faz coisas que Deus até duvida. Né? Quem que mergulhou no túnel lá do Morumbi naquele dia? Foi Deu uma O mergulhada. Renato, O Renato, né? o goleiro, né? Goleiro que deu uma mergulhada no túnel, né? Agora, o Edilson está falando aí, né? Eu não brigo e tal. Eu não arriscaria briga com quem chamou o Rincon para briga, né? O Edilson fez isso aí, ou encarou o Rincon, né? Tem várias passagens, né, Edilson? Aquela do Rincon, como é que foi? Na verdade, foi o seguinte, ele queria me bater, né? Porque teve uma jogada no campo que ele achou que eu deveria fazer uma coisa e eu não fiz, e aí eu mandei ele para aquele lugar, né? E ele ficou chateado comigo. Eu vou te pegar no vestiário. E aí, isso no mesmo time, no Corinthians. Os dois no Corinthians. No Corinthians, né? Tava jogando um jogo que a gente estava jogando lá no Equador. Foi fora daqui, não foi aqui. Jogando Libertadores. E aí, quando acabou o primeiro tempo, eu olhei assim, eu vi o Negão vindo correndo, né? Eu também desci correndo para o vestiário. E aí o vestiário era um corredorzão assim, eu entrei, fui lá pro final do corredor, né? Eu peguei uma faquinha, aquelas faquinhas de cortar laranja, e fiquei na mão, né? Falei, se esse Negão vier me bater, eu vou me proteger com essa faquinha, né? Não tem uma outra coisa aqui. Como é que vai segurar um Negão desse? E aí o Vampeta encostou do meu lado, porque ele sabia que ia ter confusão. E quando o Fred entrou no vestiário, ele tentou ir até o final do corredor para me pegar. E todo mundo, né? Segura daqui, segura dali, é quieto, estamos ganhando o jogo, essas coisas todas. O Negão dando bico nas coisas, as coisas subindo, a garrafinha de água querendo me pegar. E o Vampeta do meu lado, eu confiando no Vampeta, né? E, do tamanho dele, meu parceiro, não vai deixar ele me bater nem nada, né? Aí acalmaram o Negão, aí o Ney, o goleiro, pediu a palavra, estamos ganhando o jogo, por que essa briga? Aí o Evaristo de Macedo falou, Ney, melhor você calar a boca que a briga é de estrela. Aí, cara, a gente, o Negão me olhando, eu de um lado, ele do outro, né? E aí eu peguei a faquinha e fiquei mostrando para ele. Eu falei, pedi a palavra ao Evaristo. Falei, Evaristo, já aconteceu desse cara aí querer bater no Marcelinho, que também é pequeno, igual a mim, agora quer bater em mim, só quer bater nos caras que pequenos, pô. Por que ele não pega o Vampeta aqui, que é do tamanho dele, para bater, pô? Aí sim. Aí eu quero ver que a briga é boa. Aí eu quero ver se ele é corajoso mesmo, mano. Aí já tinha acalmado tudo, o Negão levantou de novo, veio pra cima de mim, aí a confusão de novo. Era tipo assim, era um vestiário irreverente, sabe? Resolvia ali, né? Resolvia ali mesmo, né, Edilson? Resolvi ali, aí depois de um mês, a gente ficou meio assim, aí o Negão, mas aí teve uma final do Campeonato Paulista. Eu pedi desculpa para ele na frente de todo mundo, no vestiário. O Oswaldo, já era o Oswaldo depois, me pediu para eu pedir desculpa para ele. A gente precisava se unir para ganhar o São Paulo. E aí nós fomos e ganhamos o São Paulo, o campeonato de 99. E foi muito legal isso, porque a gente tem que saber dar um passo para trás também, saber perdoar, saber a hora em que a gente, em grupo, a pessoa que convive em grupo, né, tem que saber que todo mundo é diferente um do outro, né? Às vezes o que é bom para mim não é bom para o meu companheiro, saber a hora de brincar, saber os limites das brincadeiras, né? A gente vê muito isso acontecendo no futebol amador, final de semana, aquela zoação, aquela louvação.
de final de semana, aquela tiração com o parceiro, né? E às vezes acaba em confusão, porque a pessoa não tem um limite, né? Então a gente tem que saber o limite, até onde a gente vai, e saber reconhecer o erro também. Eu acho que é uma virtude Claro. de um ser humano. Agora, é aquilo, né? Se fosse assim, sempre, né? Como é que o Garrincha jogaria nos dias de hoje, né? Se não fosse com O Garrincha aquela irreverência toda, né, Edilson? Como é que ele Garrincha jogaria hoje? Garrincha no dia de hoje, meu Deus do céu, ele não ia jogar em time nenhum, né? Porque Acho nada nem, pode, né? né? Acho que na categoria de base, né, que já começa, acho que ele não teria nem oportunidade de chegar no profissional, porque da maneira que ele jogava, né? Sim. Os treinadores hoje da categoria de base, eles não gostam, proíbe logo o jogador, proíbe ele fazer de dar dribles, de ser irreverente. Então seria muito difícil, a gente perderia, e é isso que o futebol está perdendo, né? Esses tipos de jogadores Perde o brilho. não tem mais, né? Então é muito mais fácil você pegar um jogador desse e dizer, ó, isso aqui é legal, isso aqui não é bom, faz assim, mas deixa o cara criar, né? Deixa o cara aflorar, expor aquilo que ele sabe de bom, aquele dom que Deus deu para ele, né? Hoje as pessoas pensam muito mais em aquele jogador certinho, que é obediente, que faz as coisas que o treinador pede, que tem uma condição física avantajada, do que um jogador técnico em que dribla bastante. Esse tipo de jogador já não tem mais espaço. Sim. E o futebol não é tão bom quanto antes por causa disso. Ô Edilson, uma consequência, né, daquelas embaixadinhas ainda, você estava num grande momento e o Luxemburgo, na época, acabou não levando você para a Copa América, que foi no Paraguai. Né? E você até, de vez em quando, você fala aí nas entrevistas, eu revelei o Ronaldinho Gaúcho, porque como eu não fui, o Vanderlei convocou o Ronaldinho, ele acabou entrando depois no jogo, fez um dos gols mais bonitos da carreira dele, inclusive, e daí por diante deslanchou. E recentemente, né, a gente também viu o Luxemburgo com você, e o Luxemburgo até se desculpando com você por não ter levado você, que se fosse hoje, ele teria outra cabeça, ele teria levado você se isso acontecesse hoje. Você acha que com o tempo o Luxemburgo também fez uma análise melhor e falou, puxa vida, eu errei não ter levado o Edilson por causa daquela situação, daquele jogo do Corinthians e Palmeiras, o jogo das embaixadinhas. Hoje ele te levaria, foi o que ele disse, né? Foi legal isso do Vanderlei Luxemburgo, né? É sinal de que as pessoas, mesmo com certa idade, ainda está refletindo, ainda tem esse dom, né, de refletir, de reconhecer o erro. E o Vanderlei Luxemburgo fala aquilo nos donos da bola, no ar, para a gente, foi muito legal. É sinal de que mostra mesmo que o Vanderlei Luxemburgo é um dos melhores treinadores da história do futebol brasileiro de todos os tempos, né? Eu sou muito agradecido ao Vanderlei Luxemburgo. Foi o treinador que eu mais tive brigas, mais tive confusão, assim, mas foi o treinador também que mais me ensinou, me trocou de posição, de meio atacante para atacante. Foi legal ele ter falado aquilo num programa de rede nacional, todo mundo escutando, né? E é legal, tipo assim, como eu não me arrependo do que eu faço, né? E Deus tem um propósito de vida para todo mundo, né? É legal a gente ter assim, visto o Ronaldinho indo no meu lugar e ter se revelado para o mundo, né? A Copa América é um torneio muito importante e foi a primeira convocação do Ronaldinho para a seleção brasileira, né, profissional, e ele ter feito aquele gol marcou muito a carreira dele. A partir dali ele passou a ser o Ronaldinho e Deus escreve tudo, né? Ali foi o propósito de Deus, quando não é para ser, não tem jeito. Eu fui cortado por causa das embaixadinhas, e as embaixadinhas ajudou a
a revelar um dos maiores jogadores que o mundo viu, que foi o Ronaldinho Gaúcho. Talvez, se eu não tivesse feito as embaixadinhas, talvez o destino do Ronaldinho, lógico que ele ia para a seleção, lógico que seria o jogador que foi, mas você ter afirmação na seleção brasileira depende de vários fatores, né? Não é todo mundo que tem, e tão rápido como ele teve na sua primeira convocação, e já foi para um torneio em que você não foi para um jogo, foi para um torneio em que você fica com um grupo e todo mundo passa a te conhecer, você tem mais tempo para se adaptar à seleção brasileira. Então, já foi de uma maneira diferente. Ninguém duvida da capacidade do Ronaldinho, que ele ia ser um jogador, mas as embaixadinhas, de um certo termo, ajudou a revelar o Ronaldinho para o mundo inteiro. Né? Se não tivesse a embaixadinha, um exemplo assim grande, ele não teria aquele gol contra a Venezuela. Né? É isso mesmo. O gol contra a Venezuela foi um dos gols mais bonitos e mais importantes para a carreira dele, que você fazer um gol quando você já é o Ronaldinho, famoso, todo mundo esperando, é uma coisa. Quando você não é ninguém, é diferente, né? Então, Com por certeza. isso que eu falo para ele. E na esperança também dele me dar um qualquer, né? Um dinheirinho, né? Porque sempre ajuda, né, Edilson? Ajudando ele, né? Falou, Ronaldinho, eu te ajudei a te revelar. Vamos dividir aí o que você ganhou aí comigo. Vamos dividir o pão. O Edilson, você conquistou muitos títulos na sua carreira, por diferentes clubes, pela seleção brasileira. Qual aquele que você não esquece, que teve um sabor especial, que te marcou? Qual é o título? Todos os títulos são importantes, né? Mas aquele meu primeiro título de campeonato brasileiro, lá na Bahia, que eu fiz aquele gol em cima do Vitória, um time que há um ano atrás, né, em 91, eu fui treinar no Vitória e não deixaram eu treinar no Vitória, porque tinham contratado o Arthurzinho e falaram que o Arthurzinho era da mesma posição que eu, e aí não me deixaram treinar no Vitória. E um ano depois, isso foi no início de 92, e no final de 93 eu joguei a final contra o Vitória lá na Bahia, diante dos meus amigos, parentes, na cidade onde eu nasci, e o jogo foi 1-0 gol meu. Então, a partir dali, eu mostrei meu cartão de visita, a minha identidade, o futebol brasileiro e mundial. Muito legal. Foi um título muito importante que eu não esqueço. Ô Edilson, você falou agora aí, né, desse gol importante na sua carreira e que foi o seu cartão de visitas. E esse gol aqui, ó, o que recorda, o que traz à sua mente, o que você pensa quando você vê, né, e quando você ouve esse gol aqui, ó. O Corinthians sai perigosamente jogando, tocando, mas deu certo o Ricardinho. Olha a abertura aqui no costado do Roberto Carlos. Edilson, jogo eletrizante aqui no Morumbi. Lá vai Edilson. Passou pelo Carimbó, bateu. Gol! Eu sou o Edilson, o capeta. 2 para o Corinthians, 1 para o Real Madrid. Muito prazer. E aí, Edilson? Que alegria, cara. Você me falou do título, né? Me perguntou do título, e esse foi o gol mais importante que eu fiz, assim, de repercussão a nível mundial, né? Porque foi um campeonato mundial e foi criado também uma expectativa enorme para esse jogo. O presidente do Real Madrid falou que não me conhecia, e o time do Real Madrid com vários galácticos, né? Raul, Hierro, Anelka, Roberto Carlos, Sávio, vários jogadores assim, Cacílias, e a gente com o Corinthians, né, jogando em casa, Morumbi cheio, lotado, e essa narração do Luciano do Vale valoriza até muito mais o gol, né, porque o Luciano do Vale foi um dos maiores
narradores que eu vi assim na TV. E é um gol em que representou muito também na minha carreira. Eu sou muito grato e agradeço todo dia a Deus por ter me dado a oportunidade de jogar aquele campeonato em que eu fui eleito o melhor jogador do Mundial, né? E ter feito esse gol aí maravilhoso que o Luciano Del Valle descreveu ele, narrou ele da melhor forma possível. Fico muito emocionado quando eu escuto, quando eu vejo esse gol e com a narração ainda do saudoso Luciano Del Valle, ele fica melhor ainda. O Edilson, e com certeza até hoje o Carambê deve lembrar do Edilson, né? Agora ele conhece e lembra quem é e quem foi o Edilson, né, o Edilson? Rapaz, tem uma história, uma amiga minha, foi em uma final de uma Champions League lá em Portugal, encontrou ele, né? E a menina é tiradora de sarro também, ela pediu uma foto para ele, né? Para tirar com ele, tirou a foto. Depois ela foi no celular dela, abriu a minha foto no celular dela e perguntou para ele, você lembra dele? Só mostrou a foto assim. Eu nem vou dizer o que ele falou, porque agora é de manhã. Pode falar, não tem problema. É o filho da puta. Quer dizer, ele não esqueceu É sinal de que ele levou pro coração. É sinal de que ele lembra até hoje. Aliás, são muitos ouvintes que estão participando, tanto pelo YouTube como pelo Facebook da equipe Show de Bola, né, comentando e parabenizando o Edilson pela entrevista, né? E o Luiz Fernando Costa Oliveira, Edilson, faz exatamente essa colocação aqui, que você jogou muita bola e jogou bola com diversão, que ele quer dizer, por diversão, né? E ele diz aqui, o Carimbê está procurando ele até agora. Um abraço, Zé Luiz Fernando. O cara tá puto comigo ainda, velho. O cara deu uma resposta dessa pra menina, é sinal de que o cara tá puto. Não, né? esqueceu. O Fred. Ele lembra de mim até hoje. Verdade. O Fred Júnior também tem uma pergunta pro Edilson aqui no Domingão Show de Bola. Vamos com o Fred. O Alessandro de volta aqui no Domingão Show de Bola. Um abração ao Edilson, muito obrigado por participarem com a nossa equipe do programa. Edilson, quero que você fale o que você está avaliando aí do futebol brasileiro hoje, se está faltando jogadores mais decisivos. Até como você colocava uma bola para um outro companheiro ficar na cara do gol, ou a jogada individual, fazer gols bonitos. Tá faltando isso no futebol de hoje brasileiro. É claro, se a gente olhar para a Europa, tem muito mais jogadores decisivos. Mas no nosso futebol, tá faltando jogadores mais decisivos, até irreverentes. Tá faltando isso no futebol. Você sente essa ausência, Edilson? Como que você avalia? E você acredita a quê? Realmente a gente não é mais o país do futebol, claro. Exportamos muitos atletas ainda, mas tem outros países que são tão bons quanto nós. E essa dificuldade de aparecer realmente um jogador diferente no nosso futebol? Um abração, Edilson. Legal essa pergunta do Fred, né? Eu acho que o nosso país, né, mudou muito a cultura para olhar para o jogador de futebol, né? Imagine hoje, chega um Romário da vida em qualquer clube hoje, do jeito que ele é, marrento, da maneira que ele anda e tudo, e fala para um treinador assim, eu sou o Romário, eu cheguei aqui, eu tô querendo fazer um teste para ser o centroavante do seu time. O cara vai dizer assim, você com esse tamanho, com essa marra, você quer ser centroavante do meu time, você não tem padrão Europa, como é que você quer ser centroavante? Você vai jogar no máximo de lateral direito, que é a posição, não sei o quê. Então, hoje em dia, jogadores que nem eu, o Denner, o Juninho Paulista, são jogadores baixos, muito rápido, técnico. Você vê até o próprio Messi, que também tem esse mesmo perfil. Então, hoje, o futebol tem perdido esse padrão de jogador, né? Hoje, quando você vai fazer um teste em um clube, a primeira coisa que um treinador analisa é se o jogador ele tem porte físico, se ele é um padrão de jogador internacional. Criaram isso na cabeça, né, de que o jogador tem que ter padrão internacional, então ele tem que ser alto, tem que ser forte, já tem que ter muita força.
para poder jogar na Europa. Então os clubes hoje só quer esse perfil de jogador. Então um jogador que nem eu, que nem o Denner, que nem o Robinho, talvez o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, jogador franzino, muito habilidoso e que não tem muita responsabilidade em marcação, em lado tático dentro de campo, que prioriza muito a técnica, o improviso. Esse jogador, ele já, as categorias de base, eles aboliram esses jogadores. Então, olhe de quem eu falei. Falei de Romário, de Messi, de Neymar, Edilson, Denner, que são jogadores irreverentes e jogadores que faziam a diferença dentro de campo. Se você não tem esse tipo de jogador mais, né, no futebol, então o futebol acaba perdendo muito, porque o futebol é um esporte de improviso, em que você tem que olhar para um lado, tocar para o outro, tem que driblar o adversário para poder fazer um gol. Então você tem que improvisar muito, você pensa em uma coisa e faz outra. Então você tem que ter essa capacidade, né? Lógico, socialmente também o Brasil mudou muito, né? Tem várias dificuldades, como cresceu, globalizou o Brasil. Então hoje se perde muitos jogadores, tipo assim, da periferia. Hoje já não tem tantos campos assim para um menino gostar de futebol, para ir para o campo, ir para jogar na rua, jogar na calçada. Hoje, devido à violência que tem no Brasil, devido ao uso de drogas, devido a tudo isso que vem acontecendo no nosso país já há muito tempo, hoje em dia já não dá para você ficar na rua jogando bola, como a gente ficava na minha época. Hoje em dia já não tem tantos campos assim para você poder jogar e gostar daquilo do que você faz, de jogar bola, de você ver um garoto jogando no meio da rua e dizer que ele tem um potencial. Então hoje em dia mudou muito. Os meninos de hoje, eles pensam mais em computador, pensam mais em videogame, pensam mais nessas coisas, internet, Instagram. Hoje o nego pede mais um celular para ficar no Instagram, vendo a vida dos outros, expondo a sua vida, do que pedir uma bola. Antigamente o primeiro sonho de qualquer garoto era uma bola. Hoje em dia já não é mais, então mudou muito. Talvez por isso o Brasil não revele mais tantos jogadores como revelava nas décadas passadas. Sim, com certeza. Ô Edilson, nós estamos aqui já caminhando para o final da entrevista. É uma pena porque teríamos muita história, o Edilson tem muita história para contar. Agradecendo mais uma vez essa sua disponibilidade aqui com o nosso programa. E nós história não falta, viu? Não falta, eu tenho certeza disso. História não falta, se eu ficar aqui contando história, eu vou ficar aqui até amanhã. E deve ter muita resenha aí, com certeza, mas aqui nos estúdios nós estamos também com o doutor Luiz Henrique de Almeida. Ele é nosso promotor de justiça aqui em Pirassununga e ele vai daqui a pouquinho dar uma entrevista para nós, falando um pouco mais a respeito da pandemia, da atuação no Ministério Público e tudo mais. Mas além de tudo é um grande desportista, é torcedor do São Paulo, sempre acompanha as nossas transmissões esportivas, os nossos programas, e também gostaria de fazer uma pergunta para você. Pois não, doutor? Oi, Edilson, bom dia, tudo bem? Oi, doutor, bom dia. Parabéns aí pelo trabalho que você faz aí nesse período aí difícil de pandemia. Você está indo aí para a rádio para falar com as pessoas que estão meio sem entender do que é que está acontecendo ainda por causa das informações, né? Muitas informações. Isso é muito legal esclarecer. Quanto mais informação, melhor, né? Quanto mais informação, melhor informação de uma pessoa de credibilidade e conhecedor do que está falando. Isso é muito legal. Por falar em conhecedor do que está falando, Edilson, me responde uma curiosidade que eu tenho. Aquela caneta que se deu no carimbê, foi improviso ou já estava planejada quando o jogo começou, em função da provocação que vocês sofreram? Eu já tinha tentado, doutor, dar antes, né? Mas ali foi o seguinte, foi meio que... A bola deu uma escapada, não deu? Não, ela não deu uma escapada, não. Foi o seguinte, né? Quando eu vinha descendo no elevador, o Real Madrid e o Corinthians estavam no mesmo hotel, né? Que foi
um torneio da FIFA, e a FIFA botou os 2 times no mesmo hotel, e a gente saiu no mesmo horário para ir para o jogo no Morumbi. Quando eu peguei o elevador, eu encontrei com vários jogadores do Real Madrid no elevador, e ali já começou a confusão no elevador, né? Porque eles ficaram putos com o que eu falei e tudo, e o Roberto Carlos estava no elevador. E eu brinquei com o Roberto Carlos, né? Pô, Roberto Carlos, hoje você está morto, vou te pegar no Morumbi, você vai ver o que eu vou fazer com você. E já comecei a botar pilha no Roberto Carlos já no elevador, né? E aí eu levava a bola para cima do Roberto Carlos ia dando para trás, e eu tinha jogado com o Roberto Carlos no Palmeiras, então dentro de campo eu tinha certa amizade com ele, e eu ficava, tá com medo, né? Ih, tá com medo, eu pego a bola, você fica dando para trás, e hoje eu vou te humilhar, hoje eu vou... E eu ficava brincando com o Roberto Carlos assim, né? Até tem um lance que ele passa a mão assim na minha cabeça, fala, essa daí eu ganhei. A gente brincando em campo. E quando eu pego a bola, eu levo para cima do Roberto Carlos vai dando para trás, e marca o fundo. Ele, de vez de marcar o meio, ele marca o fundo e dá o meio para mim. O certo é ele marcar o meio e dar o fundo, porque no fundo o máximo que eu faço é cruzar a bola, né? Quando ele marcou o fundo e deu o meio, eu só tive o meio para ir, né? E quando eu cortei para o meio, eu já cortei tirando do Roberto Carlos, um pouquinho mais forte, porque o Roberto Carlos era muito rápido. Se eu jogasse para o meio a bola um pouco devagar, eu não iria passar por ele, eu ia só, na verdade, ele ia me cercar e eu ia ter que voltar a bola para trás, porque tinha 5 jogadores na minha frente do Real Madrid. Então, mesmo com 5 jogadores na frente, a irreverência era essa, eu fui para frente, eu não fiquei tocando a bola para trás. Quando eu cortei para o meio, que eu sempre acreditei na minha velocidade, né? Quando eu cortei para o meio, o Carembê, ele achou que a bola tinha adiantado. E nesse achar que a bola tinha adiantado, ele, de vez de me cercar, ele veio de vez para pegar a bola, né? Só que eu fui muito mais rápido do que ele, e aí eu consegui, doutor, dar uma caneta, a bola... se você for observar depois do lance, parece que a bola é uma coisa de Deus. Ele parece que ele está com a perna fechada e a bola passa por debaixo da perna dele, ele com a perna fechada. Que não é aquela caneta que o cara está com a perna aberta, em que você faz que vai para um lado. A bola foi reta por debaixo das pernas dele. Então às vezes eu fico assistindo, como é que essa bola passou? Eu sei que a bola passou e eu fui mais rápido ainda, porque tinha mais 2 jogadores. O Roberto Carlos voltou na cobertura e o erro deu carrinho. E eu fui mais rápido ainda, cheguei na frente deles e fiz aquele segundo gol daquele jogo. Foi uma jogada que ficou marcada em futebol assim, brasileiro e mundial. Fico feliz, coisa de Deus. Sem dúvida alguma. O Edilson, muito hoje se fala daquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, e hoje o mundo todo, né, se revoltando mais uma vez com a questão racista, né? E você, por ser um jogador negro, eu gostaria de saber, você sofreu muito com isso no meio do futebol ou na sua vida aí, no particular? Como é que você vê essa questão? Como é que você lida com isso? Você teve problemas, principalmente no meio esportivo, em relação a racismo? Cara, tipo assim, problema eu já tive, né? Antigamente as pessoas não ligavam muito para isso, existia muito mais racismo do que hoje, né? Hoje, devido às informações, a gente costuma dizer que o racismo, ela não nasce com a criança, né? Isso é questão de educação, né? Eu acho que falta educação nas pessoas, na escola, falta informação, passar isso para o aluno, uma coisa cultural aqui do nosso país, o racismo, né? Então, no meio do futebol, eu costumo dizer que o racismo é menor do que a igualdade no futebol, ela prevalece, o racismo é muito menos do que no dia a dia que a gente sofre, né?
Eu acho que é uma coisa que não, a gente não tem que combater só quando acontece o racismo, quando a gente se sente atingido pelo racismo. Tinha que ser uma coisa que teria que ser do dia a dia da gente, passar no dia a dia, passar nas escolas, passar para as pessoas, a gente combater isso no dia a dia, não quando acontece um fato como aconteceu com o Jorge lá nos Estados Unidos, e aí o mundo inteiro hoje está se solidarizando com ele. Mas isso acontece no dia a dia de várias outras maneiras, não só com violência, com o comportamento das pessoas, com a maneira de você agir com o negro, a maneira que você olha, a maneira que você discrimina. Isso está presente no dia a dia do brasileiro, no mundo inteiro. Então a gente tem que combater isso, e eu acho que a melhor maneira de combater isso é na escola, é com a educação, é mostrando para o cidadão que o racismo não leva a nada, que a cor da pele não leva a nada, isso não significa nada. Então eu vejo dessa forma, que é um problema de educação do nosso país, por isso que acontece, não do país, do mundo, né? Então por isso que acontece ainda esse tipo de situação, o Daniel Alves sendo chamado de macaco, tendo que comer uma banana dentro do campo, porque as pessoas veem ele como de outra maneira, como negro. Então, no mundo de hoje, a gente fica muito triste em ver esse tipo de situação ainda acontecer. Não resta dúvidas. Edilson, para a gente fechar então, eu queria fazer um ping-pong, aquele pinga-fogo, bem rapidinho com você. Eu vou dizer alguns nomes, eu queria que você destacasse aí na sua opinião, ou o que representa para você, mas em 3, 4 palavrinhas cada um desses aqui que eu vou perguntar para você. Eu começo com o Filipão, Luiz Felipe Scolari. Filipão, cara, deixa eu denominar aqui o Filipão na minha vida, porque Filipão, eu costumo dizer que ele é o treinador mais honestidade, Filipão, porque depois de tudo que aconteceu, ele como treinador do Palmeiras, a gente jogava no Corinthians, e ele ter levado o Vampeta, o Dida e o Ricardinho, que era adversário dele, ele foi muito honesto com o futebol brasileiro. Então, honestidade é a palavra que me lembra o Filipão. Luizão, o atacante Luizão, que teve com você em várias equipes do futebol brasileiro. Luizão é um irmão meu, é irmão porque eu tenho ele como irmão, o Luizão, porque você morar junto, crescer junto, sonhar junto, depois você seguir esse sonho junto com ele profissionalmente, e praticamente a carreira inteira, né, dele e a minha também junto. A gente jogou no Guarani, jogamos no Corinthians junto, jogamos na seleção junto. Então, foi um irmão que a vida me deu, né? E a gente segue até hoje com essa amizade. É muito legal, é um exemplo, um cara que eu tenho como um exemplo de vida também. O velho Vampeta. Vampeta é uma extensão minha. Vampeta, ele consegue ser meus braços, minhas pernas, meu coração, minha cabeça. Quando eu falo do Vampeta, eu falo assim, em uma pessoa que eu gostaria de ser ele. Eu queria ser o Vampeta, sabe? Então, é uma pessoa que, se o Luizão é meu irmão, o Vampeta, eu tenho tatuado no meu corpo o nome do Vampeta. Então, eu fiz uma tatuagem com o nome dele. Então, o Vampeta seria a pessoa que eu gostaria de ser. Muito legal. E o Craque Neto, onde você hoje apresenta na TV Bandeirantes, né, os donos da bola, junto com o Neto, com o Veloso, o Fred está sempre lá. O que representa para você o Neto? O Neto, para mim, a palavra que me remete ao Neto é gratidão, cara. Gratidão, porque a pior coisa de um ser humano
é você não ser grato às pessoas, não ter gratidão. E eu sou grato ao Neto por ter me dado essa oportunidade de ir para a televisão, num momento em que um momento meio difícil da minha vida, em que eu estava meio que perdido, sem saber o que fazer, para onde ir, com que trabalhar. Eu sempre trabalhei com música, sempre tive casa de show, bloco de carnaval, sociedade, estúdios de gravação, banda, e eu tinha abandonado tudo isso, né? Não quis mais trabalhar com isso, então eu estava meio que perdido, sem saber com o que trabalhar. E o Neto me deu uma oportunidade para ir trabalhar junto com ele nos Donos da Bola, em que a gente está fazendo uma parceria muito legal, saudável, muito boa, e eu sou grato ao Neto, né? É uma pessoa incrível, ajuda, um ser humano maravilhoso, ajuda todo mundo. Então eu sou muito grato ao Neto a ter me dado essa oportunidade de estar hoje na televisão, de estar me mostrando para as pessoas, para os jovens que não me conheceram, não me viram jogar. Então hoje a palavra que me remete ao Neto é gratidão mesmo. Eu sou grato a ele e eu vou levar isso para a minha vida inteira, para essa gratidão a ele eu vou levar, porque é uma nova fase da minha vida em que eu estou crescendo bastante, né? A lidar com as pessoas, a como lidar com o público, como falar na TV. E isso é um aprendizado em que você vai tendo no dia a dia, e só com a oportunidade que ele está me dando que você vai aprender. Então, Sim. Sou muito grato ao Neto. E para quem não sabe, o Edilson se preparou, não caiu de paraquedas, se preparou, fez curso de radialista, né? Trabalhou como... Pois não, Edilson. Eu queria falar porque eu comecei a entrevista aqui dizendo que eu sou virginiano, perfeccionista, e quando eu entro em uma coisa, eu entro para vencer, né? Eu entrei nos Donos da Bola, como qualquer outro, uma fase nova, em que você tem que se adaptar, aprender, ver como você lidar. Hoje eu já estou muito mais adaptado, aprendi muita coisa nos Donos da Bola, e eu estou me preparando. É bom frisar isso, né? Hoje eu pago do meu bolso uma professora de português para me dar aula toda segunda, quarta e sexta. Eu tenho uma aula de português em que isso é muito importante para você que está na televisão, as palavras elas estarem claras, né? Para quem está ouvindo. Então, as palavras estarem vivas, claras, rápidas na sua mente. Então, isso é um exercício que você tem que fazer no dia a dia. Então, hoje eu investi nisso, né? Eu já tive o curso de radialista que eu fiz durante 6 meses, que eu fiz, em que você tem que fazer redação, você tem que fazer, você tem que fazer discurso ao vivo, né, na sala de aula. Então, eu quero me preparar muito mais ainda, como você, expressão de gesto, de rosto, de corpo, com a maneira que você vai como é que eu posso falar? A maneira que você vai se explorar na TV, né? Se explicar na TV. Então, isso tudo eu estou aprendendo ainda, tenho muita coisa para aprender. Eu acho que o Fred, que participa junto comigo lá sempre nos Donos da Bola, também é um cara que é referência, o Maravilha, o Canhão, vários outros que vão lá como convidados, que já são pessoas experientes. Fernandinho, né, também, que é uma pessoa que eu aprendo muito. Então, o Neto nem se fala, né? O dia a dia ali com ele é uma escola, o Veloso. Então, eu sou grato ao Neto, e eu acho que eu vou aprender muito, eu tenho um futuro, né? Pela minha irreverência, pelo meu carisma. Eu acredito que eu tenho um futuro enorme na TV também, e vou estudar
me preparar para esse tipo de situação, para isso. Ô Edilson, olha, acho que já passamos de 1 hora de entrevista, eu vou liberar o Edilson e gostaria de aproveitar no ar aqui para que no final do ano o Fred traga você para a nossa confraternização, só que eu já sei que não adianta oferecer uma cervejinha, uma caipirinha, porque você não bebe nada de álcool, é isso? É verdade, Edilson? Não, eu nunca bebi, nunca não experimentei. Nada? Nunca experimentei cerveja, nada, nem experimentar. Não era que eu bebi e não gostei, não. Eu nunca nem experimentei cerveja. Sempre nada com álcool, assim. Eu nunca experimentei, não fumo também. Mas se tiver um sambinha, o cavaco já tá. Com certeza. Já tá aqui, ó. O cavaco já tá aqui. Mas você toca. Se toca? tiver um sambinha, pode me chamar. Pô, que maravilha, rapaz, mas é bom saber, né? Eu vou fechar com ele, Márcio. Como é que é o nome da banda, Edilson? A banda, como é que chama a sua banda, Edilson? Eu tive várias bandas, né? Eu sou desde a época do Raça Pura, que era aquela banda, o Pinto do Meu Pai, fugiu com a galinha da vizinha. Bacana. Estourou no Brasil inteiro, né? Foi. O Raça Pura é uma banda da Bahia, em que a Bahia tem esse tipo de música irreverente, né? Também, e eu venho de lá, venho no meio da música já há muito tempo, sou afilhado de Nelson Rufino, um dos maiores compositores do Brasil, então eu tenho uma identificação muito grande com a música também. Para fechar mesmo, eu queria que você dedilhasse aí no seu cavaquinho alguma coisa pra gente, mas enquanto você vai tocando, eu gostaria que você me fechasse naquele clima gostoso das resenhas, né? Uma do Amaral. É o último que eu tinha para perguntar para você, uma do Amaral. Eu ouvi algumas e uma delas foi fantástica, de quando você deixou ele cuidando dos seus móveis. Para a gente fechar, Edilson. Cadê o Edilson? Fechou. Caiu? É legal, não, agora sim, agora voltou. Pois não, Edilson. Voltou? Agora então, sim, essa do Amaral. A dos móveis foi que eu fui... o Amaral morava embaixo da arquibancada, né? No Palmeiras, e eu já tinha sido contratado e era jogador da Parmalat, e eu fiz amizade com ele, né? Na verdade, ele fez amizade comigo, né? E aí eu falei, pô, eu moro sozinho num apartamento grande, bonito, você mora embaixo da arquibancada, você é meu parceiro aqui no treinamento, está sempre conversando comigo aqui, pô, vamos morar lá comigo, eu vou falar com o pessoal da Parmalat, com o Brunoro, e falar com o presidente do Palmeiras, para você ir morar comigo, para não ficar sozinho, a gente fica na resenha lá em casa, todo dia você vem treinar comigo, né? Ele falou, legal, falei com o presidente do Palmeiras, falei com o pessoal da Parmalat, levei ele para ir morar comigo, né? Só que depois de 5 meses que ele estava morando comigo, eu fui para o Japão jogar, e falei para ele, tenho um contrato de 1 ano no Japão, eu vou e volto, né? E você fica tomando conta aí do apartamento. Ele já tinha comprado o carrinho dele, essas coisas todas. E aí eu fui para o Japão, né? Depois de 1 ano, quando eu voltei para o Palmeiras, eu cheguei, era 6 horas da manhã, aí até sair do aeroporto, tudo, não sei o quê, aquele negócio todo, trouxe todas as malas, não sei o quê. Eu cheguei em casa, era umas 8 e pouco, ele já tinha saído para treinar. Quando eu meti a chave do apartamento, da porta, que eu entrei no apartamento, eu falei, cara, será que eu estou entrando num apartamento errado? Não é possível. Eu olhei assim na sala, não tinha um móvel na sala. Pô, cadê meu sofá? Cadê meu som? Cadê minha estante? Cadê meus tapetes? Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Eu falei, cara, acho que eu entrei no apartamento errado. Aí fechei a porta assim, né? Aí meti a chave de novo, abri, eu falei, mas esse é meu apartamento. Pô, mas não tinha nada. Entrei no meu quarto, não tinha nada. Entrei na cozinha, só tinha um micro-ondas. Eu falei, rapaz, entrei e fiquei esperando, né? Deu um tempo. Aí chegou ele. Falei, Amaral, um apartamento todo mobiliado, mano. O que é que aconteceu com minhas coisas? Mano, achei que você não ia vir mais. Peguei um caminhão aí, botei tudo no caminhão e levei lá para Capivari, dei tudo com meus parentes. Eu falei, fez a doação. Eu falei, que
maluco, é? Que isso é, ó, você vai pagar tudo. Bora, você vai pagar tudo. Ele, eu não tenho dinheiro, você não precisa disso. Você não precisa, que você tá com dinheiro, jogou no Japão, compra tudo de novo, que não sei o quê. Eu sei que ele me convenceu, cara, que eu tinha que comprar tudo. Fui, comprei tudo de novo, cara. Aí agora eu falo pra ele, ó, você me deve um apartamento todo mobiliado. Ele falou, se eu não paguei naquela época, agora que eu não vou pagar mesmo. Agora que não tem mais jeito. Edilson, olha, mais uma vez, foi um prazer imenso, né? Realmente uma das entrevistas que mais rendeu, né? Da forma como você nos atendeu. Muito obrigado. A gente continua torcendo muito por você agora aí no meio do jornalismo esportivo. E realmente foi uma honra para nós conversarmos com você nesta manhã de domingo aqui na Mundial FM, viu, Edilson? Muito obrigado pelo convite. O Fred Júnior, quando me convidou, uma pessoa muito querida, que eu gosto bastante, né? Não tem como dizer não pro Fred, né? E do jeito que ele pede as coisas, é muito legal. E, bom, estou muito feliz em ter concedido essa entrevista para vocês. Eu espero que o ouvinte da rádio tenha gostado. É muito legal a gente poder, a rádio tem um poder incrível de levar a mensagem, né, para as pessoas dentro da casa delas, né? Então eu fico muito feliz em mandar um abraço, um bom domingo aí a todos, ouvintes aí, a vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E sempre que precisar, já tem um número aí, pode ligar, estarei aqui à disposição de todos vocês. Poxa, olha, mas muito obrigado mesmo. Dá para terminar aí no cavaquinho? Você é bom nisso mesmo, Edilson? Ou era melhor jogando? Vê se vocês lembram disso aqui, ó. Agora que ele provocou. Você lembra disso? Agora você provocou. Mais um pouquinho aí. É melhor... Agora o torcedor do Palmeiras vem pra rádio. Não vou cantar, não. Não, mas isso aí, a música é Tia Anastácia, não é o Palmeiras não tem mundial, não. Não? Que confunde as coisas. Bom. Foi sem querer, querendo. Um abraço, garoto. Edilson, grande abraço. Muito obrigado. Valeu. Olha, um abraço. Que maravilha, né? Que realmente que entrevista fantástica.